Oi, Ana. Eu não sei onde você está e nem como você se sente, mas eu fiz esse jogo pra ti. A gente pode se divertir juntas como a gente fazia. A gente pode brincar de esconde-esconde e a gente pode fazer outras coisas divertidas também. A escolha é sua. E também, esse jogo é apenas para a Ana. Vai embora se você for outra pessoa. Nós não queremos você aqui. Game for Ana é um jogo meio complicado de se explicar. Esse jogo é só pra Ana, então tá, fim do vídeo, tchau. Agora falando sério, vamos começar. Primeiro, o jogo é de click and point, o que torna a jogatina mais fácil. O jogo leva um gráfico realista, fotos tiradas e usadas como cenário, então, na primeira esquerda, a gente tem uma caixa fechada, e o nosso foco é abrir ela. Mais à frente a gente encontra uma sala com algumas coisas estranhas, uma régua, 2 fitas, um papel que eu fiquei com preguiça de tentar ler e uma chupeta. O que pode sinalizar que ou Ana é muito nova, ou isso pode ser de outra criança da casa. Ou só tá acordado, não importa, mas o foco é que, examinando outra sala, a gente encontra saliva no chão. A gente não sabe bem de quem é e, spoiler, o jogo não confirma de quem é. A próxima sala nos leva para esse lugar. De novo, analisando, vemos uma canetinha, uma boneca bizarra que provavelmente ficou de castigo por maus comportamentos, eu tô de olho em ti, se tu se mexer tu tá fudido. Uma tesoura que tá suja do que parece ser sangue, e isso já nos dá um péssimo sinal. A gente não tem muito o que fazer aqui, então, próxima sala. Aqui as coisas ficam meio estranhas, mas não muito. Mais uma boneca, um relógio, livros e cadernos e uma tomada atrás da boneca. Seguindo em frente, temos um fio desencapado que nos impede de seguir adiante, e ao canto, uma flor feita de origami. Com essa flor, você volta para a sala anterior, dá a flor para a boneca que se muda para o lado, dando acesso à tomada. A gente desliga a energia e seguimos adiante. Porém, a energia ainda tá ligada por algum motivo. Voltando pra checar, lá tá a maldita boneca de novo. Mas logo ao canto onde ela tava, a gente recolhe um item novo. A lâmina de papel sério. Isso é muito bom. Mas pra que serve? Exatamente, pra primeira caixa que a gente encontrou. Usando ela na caixa, a gente consegue uma corda. E pra que serve? Sim, pra amarrar aquela maldita boneca degolada do capeta. Fica aí no canto, ninguém te chamou. Desativando a energia, agora sim a gente pode seguir em frente. Que já de cara, a gente vê o cu do boneco de pano. E conseguimos um trapo. Esse pano que a gente consegue é pra gente recolher a saliva que encontramos e limpar aquela tesoura. Cortamos o desenho da porta para passar e até que enfim, bora. Pelo caminho a gente encontra umas decorações que parecem ser de Natal, uma boneca satânica que me amedronta há anos meus pesadelos porque minha avó tinha uma igual. Aqui o pulo do gato aparece, mas vamos com calma. No final do caminho a gente encontra um buraco profundo. Frase estranha. Que você tem duas opções, pegar o martelo ou pegar a corda. Mas vamos com calma, pois uma coisa que eu não falei é que esse jogo tem 5 finais. Eu escolho o martelo, subo a corda e beleza, uma passagem fechada. Mas entrando... Mano, isso foi de 0 a 100 muito rápido. Mas ok, a gente não pode parar agora. A gente tem um desenho para examinar. Então, o desenho é simples, que mostra que foi feito por uma criança, o que parece ser uma sala de estar. À direita, um jogo da velha não concluído, que mostra que a gente é muito ruim nesse jogo, que já estamos perdendo de 8 a 1. À esquerda, mais desenhos fofos que uma criança normalmente faria e um pente de cabelo pra gente examinar. Mas, nada pra fazer, a gente volta. E agora, por algum motivo, a gente pode examinar o cobertor. E sinceramente, nesse momento eu tava com bastante medo do que iria acontecer. Mas esse jogo não tem jumpscare, então fiquem tranquilos. Magicamente uma caneta aparece e a gente pega. Óbvio, voltando pro desenho, que a gente termina o jogo da velha e ganhamos dessa vez. Vitória, 2 pra gente, 8 pra quem tá nos dando uma coça, porra. Mas de novo, sem muito pra fazer, a gente sai do desenho, examina o cobertor e agora sim a gente pode ver a cara do demônio, que é só uma boneca. A gente volta pro desenho e agora sim a gente pode pegar o pente de cabelo, fazendo com que os desenhos mudem um pouco. Os desenhos que antes pareciam inocentes, agora estão rabiscados e com os olhos sangrando. E o carro simples ao lado agora mostra 2 pessoas tristes dentro dela. Fora que agora temos mais 3 desenhos acima. Uma com o rosto coberto, um demôniozinho triste e o que aparenta uma garota sem vida. A gente já leva um pequeno soco no estômago, pois parando pra prestar atenção, isso foi feito por Ana. Então eu acho que eu não preciso falar muito, né? O desenho da sala de estar também muda, mostrando uma pessoa na TV, agora com o rosto coberto com cabelo e aquele demônio na porta. O que pode ser representado por 2 conceitos. Um, que Ana poderia estar sendo assombrada por uma entidade que observava ela o tempo todo. Ou 2, era alguém de sua família abusiva que era o tal demônio. Mas a gente fica sem opção de comandos, porém isso não é muito difícil de se resolver, pois o jogo nos sinaliza exatamente o que está acontecendo. A gente está com uma memória ruim na câmera, então é só entrar no menu, remover ela e a gente pode continuar. Mas memória ruim? Foco, a gente volta nisso depois. Usando o pente do cabelo na boneca... Ok, isso... ficou estranho, eu escovei os olhos do diabo. Mas olha ali o caminho. Seguinte, a cena a seguir pode incomodar um pouco, se você for mais sensível. Então já fiquem prontos. Pois, o corredor, a gente vê mais bonecas que não parecem ser tão de plástico assim.
até o final dele, então... Onde você está, Ana? Por que você fugiu? Por favor, volte logo. Eu sinto sua falta. Final 1 feito? Bora falar dele então. Bom, aqui a situação se torna mais específica. Eu vou começar falando que eu acredito que esse jogo foi feito ou pela mãe de Ana ou por uma irmã, mas alguém mais velho, óbvio. As situações tão familiares mostram que era alguém de dentro da família dela, e a gente pode ver um pouco da dinâmica familiar ali, onde os desenhos mostram que as coisas eram simples, até a chegada daquele demônio. E quem é esse demônio? Eu acredito, teoricamente, que seja ou um padrasto ou um irmão mais velho com mais intenções. Por quê? Porque a gente vê que as coisas eram calmas e normais, até que alguém chega, representado por um desenho de uma sala de estar tranquila e um carro normal. Mas logo a esse demônio chegar, a sala de estar parece bagunçada e triste. As duas pessoas dentro do carro também estão tristes, o que mostra que talvez a mãe de Ana tenha decidido ir embora daquela casa por causa daquele demônio. Mas aparentemente ele acabou encontrando elas e assim Ana decidiu fugir deles e de tudo. Esse é o final 1. Mas vamos pro próximo. Vamos pro final 2. Em resumo, você vai fazer tudo de novo, mas ao invés de pegar o martelo, você vai pegar a corda e descer naquele buraco. Aqui a gente encontra duas informações, mas vamos ignorar essa parede e continuar essa rota. No final do corredor a gente ativa uma hardware, e isso é muito importante, e entramos dentro da caixa para sim brincar de esconde-esconde. Dentro da caixa a gente fecha ela e apaga a luz da câmera. E então... Me desculpa, Ana. Eu não consegui te achar e fiquei com raiva. É muito difícil não saber onde você está. Espero conseguir te ver logo. Tá, beleza. Esse final nos leva para duas interpretações também. A primeira é que Ana e sua mãe foram jogar esconde-esconde e a mãe de Ana não conseguiu encontrar ela, levando a Ana a achar que o jogo não acabou e continuar lá dentro até o fim. O que leva sua mãe a ficar desesperada e, entre aspas, achar que sua filha sumiu ou fugiu e acabou tirando a sua própria vida. O que a gente entende e interpreta quando ouvimos o som de tiro, fazendo Ana sair e encontrar sua mãe já sem vida, infelizmente. Porém, isso é só uma teoria. A segunda teoria é de que a mãe de Ana usou o esconde-esconde como uma desculpa para proteger a Ana do padrasto abusivo, que infelizmente, enquanto Ana estava escondida, tirou a vida de sua mãe. De um jeito ou de outro, o final acaba sempre sendo que Ana desaparece de qualquer jeito. Por mais perturbador e triste que seja, mas esse é apenas uma das teorias que eu pensei. Assim como antes, você vai fazer tudo o que você já fez, porém você vai pegar a corda primeiro. E antes de descer, você volta e pega o martelo. Ele vai ser extremamente importante para você continuar. Ao invés de você seguir onde você joga o esconde-esconde, lembra que tinha uma parede quebrável lá? Então, a gente quebra ela para achar papéis cortados e uma fita cassete, que ao tocar ela, a gente saiu da casa. Isso é estranho, mas ok, vamos ver o que a gente encontra aqui. Lembrando que
a gente tá vendo tudo através dos olhos de Ana. Então, Ana caminha pela floresta e encontra uns insetos que ela diz que são doces. A gente tá bem ciente que isso não é doce, mas uma criança com fome na floresta não vai pensar nisso. Ela coleta uma maçã que, sinceramente, até agora eu não sei o que é para ser isso, mas, após coletar animais sem vida para comer, Ana chega até um rio, que ela diz que é refrigerante, e ela bebe. Então... Suas almas são tão puras e deliciosas. Isso é sua culpa. Isso tudo é sua culpa. Lembra que eu falei que esse jogo podia ser interpretado que a mãe de Ana se relacionou com um cara e ele era abusivo e tinha más intenções? Então, foi através desse final que eu tive essa interpretação, que é quase confirmada. Ana acaba fugindo de casa e, perdida na floresta, ela recolhe tudo aquilo que ela possa usar de alimento. Uma criança perdida na floresta iria reagir de uma forma errada. Mas Ana vai até o seu limite, em beber a água de um rio, que, caso você não saiba, não é uma ideia muito inteligente, podendo deixar você doente ou acabar pegando uma bactéria bem perigosa para você. E isso, infelizmente, acontece com Ana. E no final, a gente vê a visão do seu padrasto, que tinha más intenções. Mas com a fuga de Ana, acredito que a mãe de Ana foi embora, fazendo o padrasto dela ficar brabo com Ana e culpar ela por tudo. Infelizmente, assim como os outros finais, esse também não é feliz. Mas a gente ainda tem 2 finais para fazer. Vamos continuar. Aqui as coisas são diferentes. Lembra que eu falei do hardware? Então, ativando ele você consegue uma visão ultravioleta, que vai ser necessário para fazer esses 2 finais. Pois em lugares específicos você vai conseguir coletar coordenadas, que de início eu achei que seria pro final da floresta, mas não é. Pegando todas essas coordenadas, você vai pra sala onde você tocou a fita que te leva pra floresta, e lá tem um código. Código esse que é uma sequência exata que você tem que usar essas coordenadas. Você vai até uma sala antes da sala do esconde-esconde e você vai ver essa parede aqui com as estrelas. E bom, aqui vem a parte difícil. Você vai precisar usar o código de sequências para saber quais dessas estrelas clicar na ordem certa. Para você ver as coordenadas, você precisa estar na opção de menu do jogo. Entrando no sistema, ele vai te dar a visão das coordenadas que dentro do menu você vai posicionar de forma correta em cada das estrelas que você vai clicar. Entendeu como está confuso? Mas, fazendo isso, você abre uma porta onde você encontra o quê? Sim, mais uma boneca! E nela você tem 2 opções, tocar a fita ou quebrar a boneca. Tocando a fita... Você achou sua boneca? Sei que você sentiu bastante falta dela. E também, se você gostou do meu jogo, eu posso fazer mais. Só me prometa que você vai jogar eles. Eu sinto sua falta, Ana. Mano, que facada no coração. Esse é o que podemos dizer ser o final bom desse jogo, pois você encontra sua preciosa boneca. E lá vamos para mais 2 teorias. Nesse final, Ana pode ter encontrado o jogo que foi feito para ela, onde ela vagou pela casa de sua infância e sabia exatamente o que fazer, pois já conhecia bem a sua mãe para entender como isso iria funcionar, até que ela encontra a sua tão querida e amada boneca. Mas mesmo assim, Ana nunca voltou, mas sua mãe pergunta se ela quiser que ela faça mais jogos, ela faz, se Ana prometer jogá-los. E considerando que a Desert Fox continua lançando jogos, podemos dizer que Ana continua jogando eles. Isso que a gente pode levar de um final feliz. Mas lembrando, é só uma teoria. A segunda teoria que eu tenho é que, depois de fugir, Ana acaba voltando para sua casa de infância, onde ela tá vazia, velha e bagunçada, somente para achar a sua boneca, que ela tinha perdido há anos. Apenas isso e nada além disso. Mas calma, que a gente tem um último final. Eu sei que essa teoria foi curta, mas relaxa. Eu decidi deixá-la por último por um motivo específico. Caso você não se chame Ana, você não deveria estar jogando esse jogo, mas mesmo assim você jogou, e jogou ele até achar esse final, e nesse último final que consiste em você usar o martelo na boneca. Por que você fez isso? Você não é a Ana. Me deixe em paz. Saia desse jogo imediatamente. Esse jogo é apenas para a Ana. E assim a gente finaliza o 5º e último final desse jogo. A mãe de Ana sabia que alguém poderia encontrar esse jogo, e ela sabia muito bem que sua filha jamais iria quebrar essa boneca. Ela sabe disso, e se você fez isso, ela sabe que você não é a Ana. Então, ela te manda ir embora e ponto final. Esses são os 5 finais desse jogo, cada final levando você a uma teoria diferente do que pode ter acontecido aqui. Não exatamente os finais se conectam, apenas te deixam com mais uma pulga atrás da orelha de o que aconteceu com a Ana, e será que ela encontrou esse jogo? Bom,
A gente nunca vai saber. E Ana, espero que você esteja bem em ter encontrado esse jogo. Eu queria agradecer a Nano novamente por me ajudar na dublagem desse vídeo. E, bom, eu sou o Velour. Lembre-se, fiquem bem. Vocês são mais do que sua dor. Boa noite.